Aloha pessoal, sejam todos muito bem-vindos para essa nova sequência de 10 aulas que eu e a Júlia separamos para vocês no estágio. A gente está muito feliz de estar fazendo essas 10 aulas aí para vocês. O nosso foco agora vai ser pro ensino pro EJA, né? E o corte histórico que a gente separou para essas 10 aulas, a gente vai falar de Brasil, de um Brasil um pouco mais recente do que a gente já falou, e é um corte histórico que vai de 1929, na verdade, vocês vão ver que vai começar um pouquinho antes, mas a ideia é de 29 até 64. Então, da crise de 29 até o golpe civil-militar de 64. Antes de a gente começar nossa aula, de fato, eu tenho que falar uma coisinha que quem viu as últimas aulas aí que eu fiz, acho que quase todas as aulas eu falo isso e eu acho que é muito importante a gente começar a sequência de 10 aulas falando isso também. A gente não pode entender a história como uma linha reta que vai de 29 a 64 e nessa linha reta existem datas importantes e fatos políticos, ações políticas que determinam o andar da sociedade. A gente não pode entender história só como isso. Isso faz parte da história? Faz. Mas a história é um conjunto complexo de matérias que tem quando você começa a entender todo esse contexto de conjunto complexo de matérias, faz sentido algumas escolhas, faz sentido alguns atos políticos e faz sentido algumas datas, inclusive. Então, a gente não pode separar a história da sociologia, a gente não pode separar a história da economia, a gente não pode separar a história da política, a gente não pode separar a história da geografia, enfim, e de diversos outros assuntos que estão inseridos na nossa sociedade. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa linha cronológica faz parte da história? Faz. Mas, quando você começa a entender qual era o pensamento da época, qual era a efervescência acadêmica da época, quais eram as tendências acadêmicas da época, falando de assuntos mais recentes, qual era o contexto que aquela sociedade estava vivendo, economicamente, politicamente, o que aquela sociedade estava sentindo, e quais eram os recursos, por exemplo, que aquela sociedade poderia usufruir dentro do seu território. Então, qual foi a construção política da história daquela nação? Quando a gente começa a entender, pelo menos esse contexto geral, a história se torna muito lógica. A história toma um caminho, a gente consegue entender os caminhos que são tomados. Então, eu te convido, tanto eu quanto a Júlia, nós te convidamos a entender a história como esse conjunto de coisas, como esse conjunto de matérias, e vem com a gente que tem muita coisa legal. Tem muito plot twist, tem muita reviravolta e tem muito... Vou falar que é novidade porque não é novidade, né? Porque já passou. Mas para quem não conhece esse período histórico aí de Vargas até a ditadura, é bem interessante como é que se desenrolam as coisas, e é bem complexo a gente tentar entender quem era essa figura Getúlio Vargas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aulinha. Valeu! Para a gente entender a crise de 1929, a gente precisa primeiro entender qual era o contexto que o planeta estava vivendo. Por que eu falo planeta? Porque um pouco antes de 1929 aconteceu um fato, uma guerra
que não foi o planeta inteiro, mas englobou muitas nações e foi algo inédito para a história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida dessa maneira, primeiro, porque o número de mortes foi gigantesco, segundo, porque na primeira e segundo, não que seja essa, assim, primeiro é por conta disso, segundo não, mas é porque eu só acabou saindo desse jeito, tá? A gente não vamos achar que um é mais importante que o outro, mas enfim. Então, primeiro pelo número de mortes, e segundo pelo número de nações envolvidas, né? Existiam um número já, a maioria já eram países e tudo mais, e foi um conjunto de países que se uniram em prol de objetivos e assim, teve muita gente, mas que lá atrás existem guerras de países se uniram, nunca houve tanta gente junta em prol de alguma coisa, principalmente falando de uma guerra, né? Então, esse momento histórico marcou muito a humanidade. E o que aconteceu? Pós Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou quebrada, ficou devastada, a Europa ficou aos cacos, né? Os países da Europa, eles todos ficaram com miséria muito grande, muita gente morreu, muita gente inocente morreu, muitas nações foram praticamente devastadas, muita gente morreu mesmo. E aí tiveram duas nações dentro desse meio, uma europeia, uma europeia e a outra não, que se aproveitaram desse momento para se fortalecer politicamente e economicamente. Quem são elas? Inglaterra e Estados Unidos. As instituições financeiras desses dois países conseguiram ganhar muito dinheiro e trazer muito poder e influência para esses países. A Inglaterra já era forte desde antes da guerra, né? Era uma nação muito influente na história da humanidade. Mas os Estados Unidos, especificamente, conseguiu se fortalecer muito com a Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos, ele tem eu apelidei de efeito sanfona louca e arrependida, que muitas vezes ele causa uma dor e repara essa dor para ter ganhos políticos e econômicos, né? Os Estados Unidos tem isso de querer reparar dores da humanidade, de querer influenciar, e, enfim, eu acho que, lógico, primeiro, aí vem uma ordem hierárquica mesmo. Primeiro, por conta de dinheiro e influência política mesmo, né? Socioeconômica e político mesmo. E segundo, eu vejo um ar egóico, um ar, pelo menos uma tentativa de um ar de superioridade, de nação, enfim. O americano gosta disso. E nessa, o dólar se difusou na Europa e no mundo. Os Estados Unidos começou a emprestar muito dinheiro para os países europeus e o dólar acabou se tornando, foi o início da globalização do dólar, né? Ele acabou emprestando dinheiro para quem precisava e acabou difundindo o dólar como moeda internacional. Só que aí, vamos lá, para a gente entender essa crise, esse contexto, para até chegar à crise de 29, na verdade, existem 5 fatores que eu separei
que chegam até a crise de 29, fazem com... Vou falar que esses 5 fatores foram os 5 causadores da crise de 29, mas foram 5 que, de maneira didática, explicam um pouco essa crise de 29. E aí, a gente explicando um pouco, né, conversando um pouquinho sobre essa crise de 29. Por que a gente está falando da crise de 29? A gente vai falar da crise de 29 afetando o Brasil, a nossa sociedade. E aí a gente vai embora no Brasil. Beleza? Mas, como eu falei, a gente não pode excluir, só chegar. Eu não queria só chegar e falar, a crise de 29 aconteceu e gerou isso, isso e isso. Não, vamos entender a crise de 29, como eu falei. Entender o contexto mundial, pra gente vir pro Brasil e daqui do Brasil seguir. Porque o Brasil não é um recorte separado, enfim, não é só o Brasil. Tá o Brasil dentro do planeta, dentro da humanidade. Então, vamos lá. 5 fatores para que causaram a crise de 1929. Primeiro dos 5 fatores que eu posso falar é o auge do liberalismo econômico. O que o liberalismo econômico pregava, né? A gente estava vivendo um momento em que o liberalismo estava efervescente e batendo asa, né? Batendo asa forte, querendo voar alto. E aí, o que foi? O que pregava esse liberalismo econômico? Uma das vertentes, um dos preceitos, assim, dos conceitos básicos do liberalismo econômico é a não intervenção do Estado, né? O Estado mínimo. Então, até a crise de 29, a gente acreditava que iria acontecer. Que se houvesse uma crise, o próprio mercado iria se adaptar e se reajustar e se recuperar, né? Que o próprio mercado iria fazer essa dança, dessa valsa da recuperação. Só que não foi o que aconteceu. Porque, por acaso, a gente não tem muitos motivos de saber por que foi nesse dia. A crise começou um pouquinho antes, começou dia 18, 19 de outubro de 29, mas no dia 24 de outubro de 1929, a gente tem que... Não tem que, mas é legal gravar essa data justamente por conta do que acontece no Brasil um ano depois. Mas enfim, dia 24 de outubro de 29, houve uma especulação na bolsa e, cara, simplesmente 12 milhões de ações foram colocadas à venda na bolsa de valores de uma vez só, em um dia só. E aí foi quando houve a queda brusca. Então, antes da gente entrar no segundo fator, o primeiro fator é esse. O primeiro fator é esse liberalismo econômico e a não intervenção do Estado. Isso vai mudar no Brasil com Getúlio Vargas e no Brasil não se buscava tanto assim, na verdade, né? Getúlio ele vai conduzir melhor os caminhos da economia, enfim, mas vai ficar isso para a próxima aula, não posso dar spoiler. Mas no Brasil a gente sempre teve uma intervençãozinha do Estado, ali, algumzinha, principalmente para favorecer alguns grupos, né? Mas nos Estados Unidos isso vai mudar com o New Deal, né, de Roosevelt. Então, em 32, o New Deal, mas até então o Estado não intervinha na economia. E aí vem o segundo fator, que é essa especulação da bolsa. A bolsa de valores, ela funciona como o mercado prevê
o que deve acontecer, e isso vai se enrolando. Então, por que que nos Estados Unidos essa quebra foi tão drástica e atingiu tanta gente? Nos Estados Unidos existe uma cultura de investimentos na bolsa muito mais popular do que no Brasil. No Brasil a gente está mudando isso tem muito pouco tempo, mas enfim, ainda é muito pouca gente que investe na bolsa. Mas nos Estados Unidos, desde aquela época, já tinha muita gente investindo na bolsa. E muita gente, eu não falo não só em quantidade de pessoas, mas em camadas sociais também. Então não era só gente rica que tinha acesso à bolsa, a investir na bolsa. Eram todas as camadas sociais, desde as classes mais pobres, as classes intermediárias e até os mais ricos. Todo mundo investia na bolsa. Então, quando a bolsa quebrou praticamente todas as parcelas da sociedade, porque todo mundo investia. E não era investir de poucos dólares. Muitas vezes a pessoa colocava e fazia uma poupança delas na bolsa de valores, né? Então fazia a projeção da previdência delas, projeção do seu patrimônio todo na bolsa de valores. E aí no dia 24 de outubro, a gente não sabe por que especificamente essa data, mas foi essa data, 12 milhões de ações foram colocadas à venda. O que são as ações? Ações são pequenos pedacinhos de empresas que você compra. Funciona assim. Imagina você na sua casa, você tem um computador velho e você quer montar um PC gamer. Então, o que você vai fazer com o seu computador velho? Você pode doar, você pode utilizar ele em outro cômodo, ou você pode vender ele. Então você comprou o seu computador velho por R$1.000. E aí você precisa de R$2.000 para comprar o PC Gamer. Então você olha para o computador velho e fala assim, dá para vender isso aqui e conseguir uma grana. E às vezes a placa de vídeo que você usava é uma placa de vídeo que está cara no mercado e você consegue vender por R$1.200. Então você teve um lucro. Ou então você consegue vender por 800. Você teve um prejuízo. E aí você pega esse dinheiro e investe no seu objetivo final, que é o PC Gamer. Então a empresa é mais ou menos assim que funciona as ações das empresas. Você tem uma ação que você compra por R$100, e aí se a empresa se valoriza, você consegue vender aquela ação por R$150 e você tem um lucro. Ou então a empresa se desvaloriza por conta de alguma coisa e você vende aquela ação por R$80, ou por R$70, ou por R$50. E aí você teve um prejuízo. Então funciona desse jeito. E aí a lei do mercado é: se tem muita gente querendo, o preço está lá em cima. Se tem pouca gente buscando, o preço cai. Por quê? Se não tem tanta gente querendo o que você está vendendo, você baixa o preço até achar um preço que aquela baixa procura compre. Beleza? Só que se tem muita gente querendo, você pode botar o preço que for, que a pessoa, se ela tá querendo mesmo, ela vai pagar. Então o mercado funciona desse jeito, né? Como oferta e demanda. Então, do nada, muita gente começou a querer vender as ações. E aí, imagina, tô vendendo minha ação da Volkswagen. Tô vendendo minha ação da Volkswagen a R$10. Só que todo mundo que tem ação da Volkswagen tá vendendo também. E aí o cara do meu lado vendeu a 9. Ele assumiu o prejuízo, mas já vendeu. Aí eu olho e falo, R$10 não tá vendendo não, ele vendeu a 9, vou botar a 9. Só que o cara do meu outro lado
conseguiu vender a 8,50. Eu falo, cara, eu tava a 10, o cara vendeu a 9. Eu botei 9, o cara vendeu 8,50, eu vou botar 8 para vender logo. E aí eu boto a R$8. E aí, nisso, a gente vai entrando num buraco, numa areia movediça. E aí, gente, foi ladeira abaixo. Daí pra frente foi só pra trás. Infelizmente. Os Estados Unidos quebrou feio. E o mundo inteiro quebrou também. Por quê? O terceiro e quarto motivo, vamos lá. Vamos passar o terceiro, quarto e quinto de uma vez, que é a superprodução, a concentração de renda e a recuperação econômica. O que estava acontecendo? Lembra que a Europa estava quebrada? Então, os Estados Unidos começou a produzir para suprir a demanda da Europa. E aí começou a produzir tanto para ele quanto para a Europa como um todo, enfim. E aí começou a fazer uma superprodução. Só que até 29 houve uma recuperação europeia. E aí essa dependência dos países europeus para os Estados Unidos, perante os Estados Unidos, foi diminuindo. E aí os Estados Unidos não baixou a superprodução, porque não tinha órgãos que regulamentassem nem a indústria, nem fábricas, nem nada. Então, ou continuou superproduzindo, produzindo demais. Só que o escoamento para a Europa diminuiu. E aí a bolsa quebrou. E aí não tinha quem comprasse internamente, nem externamente, porque não havia mais essa dependência, e internamente também não. E aí isso foi um dos fatores, né? Esse acúmulo de renda com a quebra, com a não dependência, com a sobreprodução, com a especulação do mercado e com a falha do liberalismo econômico. Então, isso, na minha opinião, foram os causadores da crise de 29. E aí eu pergunto para você, e pra gente, pro povo tupiniquim, será que isso atingiu firme mesmo? Será que a gente sofreu as consequências da crise de 29? Vamos lá. Aqui no Brasil, desde a proclamação da República, a gente foi trocando de presidentes e tal. Os militares foram trocando. Só que a partir de um certo momento, houve um pacto político que ficou conhecido como política do café com leite. E o que era isso? As grandes potências oligárquicas que tínhamos no Brasil se concentravam em Minas Gerais, com a produção de leite, e em São Paulo, com a produção de café, a política do café com leite. E eles, o que eles combinaram? Ora, um paulista sai como presidente e ele indica um mineiro após ele. Aí esse mineiro sai como presidente. Quando ele sair, ele vai indicar um paulista como presidente. E aí vamos ficando, intercalando, e nós dois nos damos bem. Isso funcionou até o governo de Washington Luiz. Washington Luiz, um rapaz, um barbicha, bonito, afetuoso, bonitão, enfim. Com sua barbichinha e tudo mais. E uma personalidade muito polêmica, porque ele era paulista
E, enfim, ele resolveu quebrar com essa política do café com leite. Mas um pouco antes disso, antes da gente chegar nesse momento, a gente tem que falar que a crise de 29 veio durante o governo de Washington Luiz, por isso que eu falei dele. E a gente sentiu muito essa crise. Por quê? Porque a nossa política dependia basicamente da exportação de café. E da exportação de café para onde? Para onde? Para os Estados Unidos. Não. Para os Estados Unidos. A gente vendia e exportava café para os americanos. E a nossa economia dependia basicamente dessa exportação de café. E para completar, a gente já vinha de superproduções ano após ano, de super safras, que a gente ia controlando e vendo como é que vendia, para onde que vendia, para países da Europa, para os Estados Unidos e tal, e não parando de superproduzir. E aí, quando quebra a bolsa dos Estados Unidos, quebram os compradores do café, o que que acontece? A gente tem muito café para vender, só que não tem quem compre. E aí quebra toda a economia brasileira na época, né? Porque a gente dependia muito do café. E aí é um caos geral. Os cafeicultores chegam para o Washington Luiz para pedir um empréstimo e ele fala que não tem dinheiro para emprestar. E aí caos e confusão, e nisso acontecem as eleições. E um cara que foi ministro da Fazenda de Washington Luiz sai para presidente para tentar quebrar essa política aí do café com leite, ou então tirar pelo menos o governo de São Paulo. Porque o Washington Luiz, o que ele fez? Ele não indicou um mineiro, ele indicou um outro paulista, um afilhado, um apadrinhado dele. Paulista também, o tal do Júlio Prestes. E aí se forma uma oposição, uma aliança na oposição, e sai nessa aliança Getúlio Vargas, que foi o ministro da Fazenda de Washington Luiz. E aí o que aconteceu? Houve fraude, que existe fraude nas eleições desde o início, não foi exclusiva dessas eleições. E Getúlio Vargas tem por volta de 700 mil votos e Júlio Prestes tem mais de 1 milhão de votos e é eleito presidente. Getúlio perdeu. Eles não ficaram felizes, mas aceitaram. Só que não desistiram do poder. E aí, família, agora para finalizar nossa aula, eu vou contar de 3 coisas que aconteceram pra gente chegar na Revolução de 30, na posse de Getúlio Vargas, no golpe militar. No golpe de Getúlio Vargas para assumir o poder. Ele teve apoio dos militares, mas não foi um golpe militar. Vamos lá. Primeira coisa, né? Washington Luiz estava no Copacabana Palace com sua amante francesa. Eles estão lá namorando, tá no bem bom.
De repente, essa mulher tira uma arma do bolso ou da bolsa, aponta pro Washington Luiz e dá um tiro em Washington Luiz. E depois se mata. Só que, pra sorte do Washington Luiz, pra sorte do nosso ex-presidente, o tiro pegou no apêndice. E pra que serve o apêndice? Só pra arrancar fora. Se vai inflamar e a gente tirar ele, não serve pra nada. Então ele não teve grandes consequências. Mas isso já deu uma balançada, né, no seu governo, porque, enfim, sociedade muito tradicional e tal, não pegou tão bem. Segundo fator que foi bem importante para o golpe de 30 foi a própria crise de 1929, que quebrou a economia. E o Washington Luiz, como eu falei, criou muitos inimigos, porque teve gente pedindo dinheiro, gente pedindo empréstimo, e ele negou. Ele falou, não tem dinheiro, não tem como não, vaza. E o terceiro motivo, talvez o mais polêmico de todos, o mais polêmico desses motivos, seja a morte do vice-candidato de Getúlio Vargas, um camarada chamado João Pessoa. O João Pessoa, eu não vou contar exatamente o que aconteceu para eu começar a próxima aula, contextualizando a história de João Pessoa. A gente faz um pequeno resumo antes e chega em João Pessoa, que foi o que o Getúlio precisava para dar o golpe de 30. Então, João Pessoa, acontece um fato com João Pessoa. João Pessoa morre. E esse é o empurrão que precisavam, a desculpa, o pretexto que eles precisavam para a revolução acontecer. Então é isso. Acho que eu fiz um resuminho aí da crise de 29, a crise de 29 no Brasil, e a gente começou a direcionar para o golpe de 30, mas eu vou detalhar isso melhor na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Vamos terminar a nossa aulinha com uma questão que a gente preparou para vocês. Então, vamos lá. Como ficou conhecido o plano que o governo estadunidense deu início após a queda da Bolsa de Valores? Vamos prestar atenção, hein? Aquele plano que eu falei que o Roosevelt fez para recuperação dos Estados Unidos após a queda de 29, a crise de 29. Opção A, New Deal, que propunha uma intervenção do Estado na economia. Opção B, Doutrina Truman, que evitou a expansão do comunismo. C, Doutrina Monroe, que expandiu o mercado para a América Latina. D, Plano Marshall, que desenvolveu a economia investindo na recuperação europeia pós-Primeira Guerra. Ou E, Macartismo, que promoveu a reforma política no país. Quem sabe, para pensar, talvez volta lá no início da aula para saber qual é a opção. Dá mais um tempinho. Opção A, New Deal. Lembra que o liberalismo econômico, ele tinha como um dos preceitos a não intervenção do Estado e o Estado mínimo, né? Só que aí eles acreditavam que o mercado iria se recuperar sozinho, ia fazer aquela dança que eu falei, aquela dança, aquela valsa
de sair da depressão e voltar para o pico. Só que não foi o que aconteceu. E aí, em 32, vem Roosevelt com New Deal e prevê uma intervenção do Estado em alguns momentos, algumas situações. Então é isso. Vamos para a próxima aula.